Olá, aqui estamos outra vez em nome do soberano Criador dos céus e da terra, o Senhor Jesus Cristo. Estamos dando prosseguimento à minha exposição da minha tradução da primeira carta aos Coríntios. Estamos no capítulo 10 e chegamos agora ao verso 6. Eu vou ler verso 6 through 10. Exemplos do Antigo Testamento. Ora, essas coisas aconteceram como exemplos para nós, para que não cobicemos coisas más, assim como eles cobiçaram. E não vos torneis idólatras, como alguns deles, conforme está escrito, o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para se divertir. E não forniquemos, como alguns deles fizeram, e num só dia morreram 23.000. Nem coloquemos o Cristo à prova, assim como alguns deles fizeram e foram destruídos pelas serpentes. E não resmungueis, assim como alguns deles resmungaram e foram executados pelo destruidor. Eu vou prosseguir e vou ler os versos 11 a 13 também aqui. Ora, todas essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas para advertência para nós, sobre quem os fins das eras já chegaram. Portanto, quem pensa estar em pé, cuide-se para que não caia. Nenhuma prova sobre-humana vos sobreveio, e Deus é competente, o qual não permitirá que sejais provados acima do que podeis. Antes, com a prova, providenciará também a saída, para que a possais suportar. Até aí, por enquanto. Vamos voltar e ver esses exemplos. Estes exemplos, vocês sabem, são tirados da andança do povo de Israel no deserto durante aqueles 40 anos. Está registrado. O verso 7 é uma citação exatamente de Êxodo 32 e verso 6. O povo assentou-se para comer e beber. Foi exatamente quando Moisés demorou 40 dias lá em cima do monte, e então o pessoal pediu para Arão fazer uma coisa. Então ele fez aquele bezerro de ouro, enfim, etc. Você se lembra. Esse é o caso. Agora, no verso 8, tem dado margem uns e outros dizer que tem um equívoco no texto. Não é verdade. Fala que morreram 23.000. Você vai ver isso em Números 25, versos 1 a 9. A questão é que os 23.000 morreram num só dia. Mas depois, no segundo dia, depois morreram mais 1.000. Então, o total dos que morreram foram 24.000. Então, não tem nada absolutamente de contradição ou discrepância, enfim, tudo tranquilo. Agora, essa destruição pelas serpentes, aí tinha também a serpente de bronze, você se lembra de tudo isso, está em Números capítulo 21, versos 6 a 9. O resmungar foi Números 14, verso 37, e depois 16 e verso 49. Agora, gente, diz aqui que tudo isso foi para exemplo para nós. Então, se é isso, é porque está valendo. Isso não é à toa, não. Só porque Deus não está nos fulminando dessa maneira hoje, as pessoas imaginam que podem fazer as mesmas coisas sem consequência. Não. Uma surpresa desagradável aguarda essas pessoas. Atenção! Se os exemplos foram escritos como advertência para nós, é porque ainda são relevantes. Deus pode não tratar a gente da mesmíssima maneira, mas que a gente vai apanhar, vai. O verso 11 traz uma coisa que pode nos pegar de surpresa. Diz aqui sobre quem os fins das eras já chegaram. Esse vocábulo fins
A gente esperava que estaria singular o fim, mas não, o texto é claramente plural. Como então? Suponho que cada uma das eras plural teria seu fim particular, mas o efeito poderia ser cumulativo. Depois, com o arrebatamento da igreja, esta era da graça terminará, o que para nós será o fim das eras. Todas as eras que houve na história até aqui, com o arrebatamento nós vamos subir para nós, será o término das eras. Então, os fins, está assim no texto, os fins das eras. Aí então, verso 12. Quem pensa estar em pé, cuide-se para que não caia. Nada de oba-oba, nada de orgulho demais, enfim, autoconfiança demais. Não convém, não convém. Agora, no verso 13, eu traduzi nenhuma prova sobre-humana vos sobreveio. Alguma Bíblia diz nenhuma tentação. É o seguinte, o vocábulo grego aqui significa tanto provar como tentar, sendo que tentar, naturalmente, é uma prova de cunho moral. Quer dizer, provar é mais abrangente, tentar faz uma parte da coisa maior. Só que Tiago 1, capítulo 1, verso 13, diz claramente que Deus não tenta. Deus não tenta. Quer dizer, tentar ao mal, Deus não faz isso. E como neste contexto Deus é participante, obviamente, então a escolha certa é exatamente o que eu coloquei, provar. Nenhuma prova sobre-humana, se é sobre-humana é porque Deus está na coisa. Então segue que Deus é competente. Aqui a melhor linha de transmissão, embora representando meramente 1/3 da totalidade dos manuscritos, traz competente em vez de fiel. A sua Bíblia vai dizer fiel, mas o competente se encaixa muito bem com a ideia de provar. Mormente se é Deus que está conduzindo a prova. Ele, obviamente, é tranquilamente competente para conduzir a prova, qualquer prova. Agora, o que segue é uma promessa bastante encorajadora. Diz, esse Deus competente não vai permitir que sejamos nós aqui provados além das nossas possibilidades. Com a prova, vai providenciar a saída para podermos suportar. Acontece que nem sempre é fácil distinguir a saída, não é? E aí, o texto afirma, vai ter. Só que nem sempre a gente enxerga tão facilmente essa saída. Mas acho que todos nós já passamos por momentos em que ficamos com medo de não poder suportar mesmo. Tem momentos que a gente passa perto. Então, prosseguindo, versos 14 a 18. Por isso, meus amados, fugi da idolatria. Estou falando como a sábios. Avaliai o que digo. O cálice de bênção que abençoamos, será que não é uma participação no sangue de Cristo? O pão que partimos, será que não é uma participação no corpo de Cristo? Já que o pão é um, nós, os muitos, somos um corpo, porque todos participamos desse único pão. Considerai o Israel físico. Será que os que comem dos sacrifícios não são participantes do altar? Eu vou ler ainda versos 19 a 22, que tem a ver com a mesma coisa. Então, até onde quero chegar? Que ídolo é alguma coisa, ou que sacrifício a ídolo é alguma coisa, antes que as coisas que os pagãos sacrificam a demônios e não a Deus. É que não quero que vos torneis participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice de demônios.
não podeis participar da mesa do Senhor e da mesa de demônios. Havemos de provocar o ciúme do Senhor? Somos mais fortes do que Ele? Eu digo aqui, quando ele diz no verso 15, estou falando como a sábios, avaliai o que digo. Esse digo, eu diria, é catafórico, que está olhando para o que vai seguir, e não para trás, que seria anafórico. É o que segue que eles devem avaliar. Agora, fala aqui de abençoar o cálice. Eu diria que os oficiantes, quando alguma comunidade está celebrando a ceia do Senhor, que chamamos, os oficiantes abençoam o cálice, que por sua vez abençoa os participantes. Isso para quem participar de forma digna. Aí sim traz benção. Mas vem cá, você participando do cálice, você está participando do sangue de Cristo e do pão do corpo de Cristo. Gente, embora seja difícil concordar com a doutrina romana de transubstanciação, de que as palavras do oficiante transformam o vinho em sangue, literalmente, a gente não pode seguir aí não, mas transparece que Paulo entendia que a mesa do Senhor era coisa bastante séria. Não é um mero simbolismo. Então, quando aqui fala o pão que partimos, não é uma participação no corpo de Cristo, entendo, gente, que o corpo aqui diz exatamente respeito ao corpo físico de Jesus na cruz. Assim como, obviamente, o sangue de Cristo. O sangue foi derramado, foi na cruz. Então, isso aqui não é a igreja, isso aqui é o corpo físico pendurado na cruz. Agora, veja que ele fala de um só pão. Um só pão. Um único pão. Pelo jeito, eles não quebravam ou cortavam o pão em pedacinhos de antemão, como muitos de nós costumamos fazer. Havia um pão inteiro na mesa. Não, eu não acho que faz grande diferença. Meramente está aqui, né? Tem um pão. Então, agora prosseguindo com os demônios, os ídolos, a questão exatamente é que o ídolo em si não é nada. Mas é que esse ídolo representa demônio. Aí que vem a dificuldade. No vídeo que passou, eu falei que hoje em dia não tem mais esse negócio de templo e coisa e tal, mas eu esqueci de depender. Isso depende muito do país onde você mora. Então, você mora no Japão, por exemplo, ou em alguns outros países, sim, ainda existe templo. Ainda existe comes e bebes que foram oferecidos a ídolo, que vai aí também os demônios. Então, não, eu falei sem pensar, sem cogitar que eu estou pensando só aqui, mas não é só aqui. O mundo inteiro ainda tem essas coisas. Então, aqui que está o problema. É que tem demônio por detrás do ídolo. Aí, então, ele prossegue aqui no verso 20. Eu não quero que vocês se tornem participantes com os demônios. Agora a coisa começou a ficar mais pesada, não? Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice de demônio. Não dá, gente. Para com isso. Não podeis participar da mesa do Senhor e da mesa de demônios. Porque aqui diz, havemos de provocar o ciúme do Senhor, que o texto diz muito claramente, lá no Antigo Testamento, Deus tem ciúme em seu povo. Tem. Somos nós mais fortes do que ele, então você querer provocar Deus, isso é estupidez. Não, isso é muito. Não faça isso. Que coisa. Então, a gente precisa entender o que está
acontecendo, qual é a realidade espiritual que está por detrás de qualquer procedimento desse tipo. Em lugar onde ainda tem templo, ainda tem coisa oferecida, não é bom você participar sabendo que é coisa oferecida a demônio, a não ser que você saiba se proteger muito bem e se não tem ninguém aí para ver que pode mal entender o que você está fazendo. Agora, prosseguindo. Versos 23 a 29. Todas as coisas me são permitidas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são permitidas, mas nem todas edificam. Ninguém deve buscar o próprio bem, mas sim cada um o de outrem. Comei tudo que se vende no açougue, nada perguntando por causa da consciência. Porque do Senhor é a terra, bem como sua plenitude. Essa citação. Por se um não crente vos convidar e quiserdes ir, comei de tudo o que vos for oferecido, nada perguntando, por causa da consciência. Mas se alguém vos disser, isto aqui foi oferecido a ídolo, não comais, por causa daquele que deu o aviso, bem como da consciência. Porque do Senhor é a terra e bem como a sua plenitude. Verso 29. É claro que não estou falando de tua consciência, mas sim do outro. Eu li aqui todas as coisas me são permitidas. Lamentavelmente, uns 3% dos manuscritos gregos omitem esse me. Ambas as vezes que acontece no verso, seguidas por aquelas versões modernas que você já sabe. Agora, a diferença no sentido não é pouca. Isso aí muda o sentido. Todas as coisas me são permitidas, mas nem todas convêm. Isso é óbvio, não precisa nem comentar. Só porque é possível, mas você tem que pensar em todas as consequências. Nem tudo convém, menos ainda, nem tudo edifica. Muita coisa que a gente pode fazer, mas não vai edificar ninguém. Por isso que diz no verso 24, nós devemos estar pensando no bem do outro, mais do que no próprio bem. Então aí vai, né? Pode comer de tudo, sem dizer, não faça pergunta desnecessária. Agora, uma coisa assim, parece um pouquinho difícil, diferente para nós, é que no verso 26 cita Salmo 24 e verso 1. Do Senhor é a terra, bem como a sua plenitude. Tudo muito bem, mas por que então, no verso 28, Paulo repete? Porque do Senhor é a terra, bem como a sua plenitude. À primeira vista, a repetição da citação parece estar fora do lugar. Mas parece-me, a mim pelo menos, possível entender que Paulo estava dizendo que a verdade citada tem aplicação dupla. Tanto posso comer como posso deixar de comer. Aliás, uns 8% dos manuscritos gregos omitem mesmo a repetição. Só para constar, não faz muita diferença não. Agora, aqui vem o problema da consciência do outro. Essa é a questão. O outro falou, pronto, então é porque para ele é problema, então para não ofender a consciência do outro, então a gente larga de mão, a gente deixa de participar. Prosseguindo então, a segunda metade do verso 29, e eu vou inclusive até o primeiro verso do capítulo 11, que para mim faz parte do mesmo parágrafo. Lendo então. Mas exatamente por que deve a minha liberdade ser julgada pela consciência de outrem? Se eu participo com gratidão, para que ser difamado por algo pelo qual dou graças? Então, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Não deis motivo de tropeço, nem a judeus, nem a gregos, nem à igreja de Deus.
Assim como eu procuro agradar a todos em tudo, não buscando o meu próprio proveito, mas o dos muitos para que sejam salvos. Tornem-se meus imitadores, assim como eu o sou de Cristo. Paulo quis evitar ser difamado, mesmo que fosse por fazer uma coisa boa e legítima. Verso 30, né? Para que ser difamado? Então a gente se deixa incomodar por vezes para evitar certas consequências desagradáveis e, digamos, também desnecessárias. Né? Para quê? Deixa para lá. Abre mão. Agora, o verso 31 traz um princípio geral de muita importância. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Eu digo que aqui temos um princípio básico que fornece a chave para tomar posição quanto a coisas duvidosas, tais como, por exemplo, coisas produzidas pela tecnologia moderna, que não, portanto, recebem menção na Bíblia. Por exemplo, se eu estou pensando em assistir um filme, eu devo perguntar, mas por que estou querendo? É para a glória de Deus? Ou então, se eu quero comprar um celular novo, topo de linha, devo fazer a mesma pergunta. Para quê? Isso aqui é para a glória de Deus? Se realmente queremos agradar a Deus, daremos uma resposta honesta e agiremos também de acordo. Esse princípio é fundamental. Que o mundo hoje está cheio de coisas que nunca estiveram na Bíblia, não está. E nós precisamos tomar decisão. Então, mas então, eu digo que a chave é esta. É a glória de Deus. Agora, o verso 32 traz outra verdade importante que nem todo mundo presta atenção a ela. Diz aqui para não dar motivo de tropeço, atenção, nem a judeu, nem a grego, nem a igreja de Deus. Você percebe que aqui tem 3 categorias. Este verso, digo, deixa claro que durante a era da igreja existem 3 categorias de pessoas: judeu, não judeu e a igreja, que é composta de tanto judeus quanto não judeus que estão em Cristo. Agora, antes do Pentecoste, tinha 2 categorias: judeu e não judeu. Agora, não faltam aqueles que pensam que após o Pentecoste ainda tem só 2 categorias, igreja e não igreja, dizendo que a igreja tomou o lugar de Israel. Não procede. Israel ainda existe como entidade distinta no plano de Deus. Aliás, os capítulos 9, 10 e 11 de Romanos dão detalhes quanto a isso. Mas aqui está claramente. Ainda tem 3 categorias. Ainda tem judeu, naturalmente tem não judeu, que o grego representa eles, e tem a igreja, composta de todos os 2 mais convertidos. Agora, o primeiro verso do capítulo 11 traz uma coisa que a gente até gostaria de poder dizer, mas vem cá, vamos com calma. Tornem-se meus imitadores, assim como eu o sou de Cristo. Agora, sinceramente, você teria coragem de dizer isso a outro? Mesmo que por uma questão de prudência não tenhamos essa coragem, mas olha, serve de um bom alvo, não? Um ótimo alvo. É isso aí. A gente levar a vida de tal sorte que outros possam nos imitar sem levar prejuízo. Nós temos que, com isso, imitar a Cristo.